Ao longo dos séculos, Deus tem levantado homens e mulheres que marcaram a história. Pessoas tão cheias da presença, da unção e do poder de Deus, que ambientes mudavam simplesmente porque elas estavam ali. Homens e mulheres que caminhavam lado a lado com o Espírito Santo e quando falavam, não era apenas discurso. Os céus se abriam, milagres aconteciam, vidas eram transformadas. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. O que eles tinham de diferente? Qual era o segredo que permitia que acessassem uma dimensão tão profunda de glória e poder? Essas perguntas não são novas, mas também não são fáceis, porque quando alguém começa a buscar respostas de verdade, percebe que não se trata de algo superficial. Existe um padrão, um perfil espiritual, hábitos invisíveis ao público, mas decisivos no mundo espiritual. Homens comuns que acessaram níveis extraordinários. E talvez nem todos estejam preparados para ouvir isso. Mas se existe dentro de você a sensação de que há algo a mais, um nível mais profundo, uma vida espiritual que ainda não foi vivida, então, isso aqui é para você. Agora chegamos ao ponto mais sensível de todos. O que esses homens faziam no secreto? A resposta começa com algo que hoje quase ninguém trata com o peso necessário. A visão que eles tinham da unção. Para eles, a unção não era um detalhe do ministério. Não era um bônus. Não era algo opcional. Era tudo. Eles não se impressionavam com emoções momentâneas, com mensagens bem construídas ou manifestações vazias. Para eles, ter unção era continuar fazendo hoje o que Jesus fazia quando estava na terra. E isso muda tudo. Oral Roberts dizia: a unção é o ponto de contato onde a fé humana encontra o poder divino. Kathryn Kuhlman ensinava: a unção flui quando o eu está completamente rendido. Leonard Ravenhill foi direto: Deus não unge preguiçosos. E David Wilkerson declarou algo ainda mais profundo: a unção é tão cara que nem todos estão dispostos a pagar o preço. Percebe o padrão? Nenhum deles tratava a unção como algo automático. Todos falavam com temor, com peso, com responsabilidade, porque sabiam que aquilo que carregavam não vinha do palco, vinha do secreto. E aqui surge uma pergunta que talvez incomode. Quando foi a última vez que você ficou verdadeiramente a sós com Deus? Sem pressa, sem distrações, sem dividir a atenção. A verdade é que muitos desejam a unção, mas poucos querem viver a vida que sustenta essa unção. Queremos os resultados do altar, mas evitamos o sacrifício. E por isso, nem chegamos ao primeiro nível. Esses homens entendiam algo que hoje quase se perdeu. A unção possui níveis e dimensões. E para avançar, decisões precisam ser tomadas. Decisões que hoje parecem radicais, exageradas, mas que, para eles, eram simplesmente necessárias para sobreviver espiritualmente. Porque eles sabiam: não existe profundidade com Deus em uma vida cheia de ruído. O segredo nunca esteve no extraordinário, sempre esteve no simples. Vivido com fidelidade extrema, a primeira chave aparece de forma clara em todas essas vidas. Santidade, mas não superficial, não religiosa. Santidade real. Eles levavam a sério que o corpo é templo do Espírito Santo. Isso não era teoria, era critério de vida. Eles filtravam o que viam, o que ouviam, o que falavam, controlavam desejos, impulsos, emoções, não por legalismo, mas por zelo. William Branham evitava certos estímulos porque entendia que a sensibilidade espiritual podia ser perdida. Charles Finn evitava conversas vazias. Jack Coy se afastava de ambientes pesados, não por medo, mas por respeito à presença de Deus. E isso gera um confronto direto, como alguém deseja carregar glória, mas alimenta a mente com qualquer coisa. Como esperar sensibilidade espiritual, vivendo constantemente distraído? A verdade é simples: a unção não cresce em ambientes contaminados. Ela é sensível. A segunda chave
surge quase como consequência da primeira. Uma vida intensa de oração. E aqui entra algo que marcou profundamente essas gerações. Horas e horas de oração. John G. Lake fazia disso uma disciplina diária. Smith Wigglesworth alternava oração e palavra continuamente. William Seymour liderava reuniões sustentadas por oração constante. Não era evento, era estilo de vida. Oral Roberts, T.L. Osborne, Paul Cain, todos tinham algo em comum: tempo real com Deus. Não minutos, horas. E aqui entra uma verdade que poucos falam. Existe um ponto na oração em que falar já não é suficiente. É necessário permanecer, esperar. E isso é difícil, porque a carne odeia silêncio. Ela quer distração, movimento, ruído. Por isso, os primeiros minutos são difíceis. A mente corre, o corpo se inquieta, mas eles permaneciam, porque sabiam, se permanecessem o suficiente, algo mudaria. E isso nos leva a uma compreensão mais profunda da oração. Ela não é apenas pedir, ela é um processo, um avanço. Começa na carne, passa pela alma e chega ao espírito. No início, tudo parece seco. Depois, algo começa a fluir. E então, a presença se torna real. Tão real que o tempo perde importância. E nesse nível, não se ora apenas, se vive com Deus. E aqui vem o confronto final dessa parte. Quantos querem intimidade, mas não suportam silêncio? Quantos querem ouvir Deus, mas não ficam tempo suficiente para escutar? Depois disso, surge outra verdade inevitável. A unção não sobrevive no caos. Ela exige ordem, não religiosa, mas espiritual. E aqui entra outra chave poderosa: disciplina. Esses homens organizavam a vida ao redor de Deus. Eles não tentavam encaixar Deus na rotina. Eles construíam a rotina ao redor da presença. E isso incluía algo que hoje muitos evitam: acordar cedo. Não como obrigação, mas como prioridade. John Wesley acordava às 4 da manhã. Smith Wigglesworth tinha horários definidos com Deus. Hudson Taylor mantinha esse tempo como inegociável, porque eles entendiam: quem governa amanhã, governa o dia. E quem governa o dia, governa a vida espiritual. E junto com isso, vinha outra prática essencial: jejum, mas não ocasional. Constante, disciplinado. Eles não jejuavam apenas em crises. Jejuavam para manter o espírito sensível, para colocar a carne no lugar, para alinhar o interior. Porque sabiam, não se governa o mundo espiritual sendo governado pelos próprios desejos. E aqui está a verdade final: essas práticas não criam a unção, elas sustentam. Sem elas, até existem experiências, mas não permanência. A chama acende e apaga. Por isso, a pergunta final não pode ser ignorada. Sua vida está organizada para sustentar a presença de Deus? Ou Deus está disputando espaço com todo o resto?